Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Nós estamos aqui agora para começar esse programa, um programa que é para você, tirando dúvidas. Nós vamos hoje falar sobre convênio de saúde. Então, a doutora Giovana Tradi Cavalcante, ela é especialista, advogada, especialista em ações de pessoas que procuram com problemas no convênio de saúde. Ela vai tirar muitas dúvidas. Então você vai saber tudo isso que você tem direito, o que você pode fazer e também algumas regras. E mostrar que todos eles, a partir do momento que você assina o contrato e começa a pagar, você tem seu direito. E já nesse início eu quero agradecer a Dona Santi, uma loja linda ali da Aline, que me vestiu essa blusa aqui. Então eu tô com essa blusa linda aqui, com essa roupa que eu estou usando lá da Dona Santi. O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Nós já estamos aqui sentadas para bater esse papo gostoso com a doutora Giovana Tradi Cavalcante. Bom dia. Bom dia, Magali. É uma alegria enorme estar no seu programa. Bom dia também para os seus telespectadores. E é uma alegria fazer parte de um debate, de um bate-papo tão bacana como esse, para tratar de um tema espinhoso, mas ao mesmo tempo que precisa ser trazido à tona, que é essa relação entre planos de saúde e os consumidores. É isso mesmo. Para nós começarmos o nosso bate-papo e tirar dúvida das nossas amigas e amigos telespectadores, né? Vamos chamar uma matéria. Vamos ver. Vamos. Os planos de saúde surgiram como uma forma de segurança para as pessoas poderem se socorrer assim que precisassem do atendimento médico ou hospitalar. Porém, já existem casos que o que era para se tornar uma solução virou um problema. É o caso da aposentada Arlene, que após ter pago o plano de saúde, foi surpreendida quando necessitou de um procedimento, pois o plano de saúde não pôde a atender. Há 6 anos atrás, eu tive uma queda. Aí fui fazer os exames, nesse exame deu que eu tinha uma metástase, né? Aí vim para Campo Grande, cheguei aqui, procurei um médico, aí me encaminhou para um oncologista, aí descobriu que eu tinha mieloma múltiplo. Eu tinha que fazer um transplante, que só naquela época não tinha aqui em Campo Grande, que ainda não tem. Aí eu tinha que ir para São Paulo. E meu plano, a vida inteira, mais de 30 anos, pagando o plano do melhor possível, que era internacional. Quando chegou a época que eu precisava, eles recusaram. Não quiseram pagar, disse que não ia, que não podia pagar. Foi aí que nós entramos com a doutora Giovana. Aí a doutora Giovana recorreu, entrou na justiça, ganhei. Fui para São Paulo, foi feito o transplante, mas tudo por meio de liminar. Aí tratei tudo até agora. E após ter ganho na justiça e ter realizado uma parte do tratamento, novamente ela enfrenta problemas com o plano de saúde para dar continuidade aos procedimentos. Cheguei no hospital, estava lá suspenso pelo plano, mas como eu já precisava fazer, fiz tudo particular, porque ele não quis cobrir nada. Tá tudo assim. Aí agora voltei, fiz meu tratamento que tinha que fazer. Fiz, porque é de cada 6 e 6 meses. Aí botamos na mão da doutora Giovana de novo, porque eu acho que é um descaso. A gente continua pagando, não é barato o que eu pago, e eles virarem as costas. Um câncer não é brincadeira. Você está lutando ali para sobreviver. É uma coisa que não é fácil para ninguém. Quem já passou igual eu, que já fiz as químio, que já caiu o cabelo, isso não é fácil para a gente enfrentar. Infelizmente, Arlene é apenas uma das vítimas destes casos, pois outras pessoas também sofrem com esta falta de assistência. Com meu genro foi a mesma coisa. Ele tem o plano de saúde do bom, melhor que tem. Agora eles não estão querendo pagar a quimioterapia, que é fora do comum, né? Você precisar fazer uma quimio e não querem pagar, estão recusando de pagar a quimioterapia. A doutora Giovana está recorrendo, que inclusive já ganhou de novo. É muito descaso com a saúde, né? Já não pode contar com o SUS, né? Aí paga um plano de saúde para ter uma coisa melhor e você só põe o dinheiro lá na hora que você precisa, não tem nada. Aquilo que o pessoal fala, ai, graças a Deus, agora eu tenho um convênio de saúde, né?
já vira um pesadelo na vida da pessoa quando realmente precisa. Vai pagando, a hora que precisa veio pesadelo, não é, doutora Giovana? Exatamente, Magali. E a situação começa com um sistema caótico que a gente tem no SUS. As pessoas procuram o plano de saúde justamente para eliminar, para fugir. Exatamente, fugir de todas aquelas dificuldades que ela enfrenta no sistema, que são as filas enormes, a burocracia para um especialista, para uma cirurgia, demora, marcação das consultas. Então a pessoa procura o plano para suprir tudo isso, tá? E paga as mensalidades, igual você disse, onera o seu bolso, o seu orçamento. E nesse momento ela tem que tomar muito cuidado no momento em que ela vai procurar contratar com o plano. Primeira coisa, Magali, é verificar se esse plano está devidamente registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora, que regula toda essa situação dos planos de saúde. Em segundo lugar, verificar no site da ANS também se essa empresa ela está com a saúde financeira em dia. Porque contratar um plano já quebrado, como aconteceu infelizmente com a Unimed Paulistana, traz aí inúmeros dissabores para esses consumidores, né? Então tem assim, além disso tem inúmeros outros fatores, por exemplo, a idade, você que viaja muito, será que é mais interessante um plano regional ou um plano nacional? Então todos esses parâmetros a gente tem que sopesar, tem que medir no momento de contratar um plano. Quais os tipos de problemas que os pacientes trazem para a advogada, para a doutora Giovana? Magali, são inúmeros os tipos de problemas. Mas o que a gente tem visto mais é a negativa indevida, injustificada de cobertura. Quer dizer, o paciente pagou a vida inteira, o usuário, o consumidor, um plano de saúde. No momento que ele precisa se submeter a um tratamento, a operadora nega o procedimento, nega um exame que seja mais caro, sempre com justificativas, na maioria das vezes infundadas, abusivas, que colocam esse consumidor em uma situação de extrema desvantagem. Então há um desequilíbrio contratual. Por exemplo, aquilo que está no contrato, que está no rol da ANS, como cobertura obrigatória, o plano tem o dever, a obrigação de cumprir e de entregar para esse usuário, que precisa, enfim, do tratamento adequado que o médico prescreve. O que acontece na maioria das situações? As operadoras de plano de saúde, elas querem escolher o tipo de tratamento a ser realizado. Geralmente um tratamento mais barato, menos custoso para os bolsos da operadora. O que a justiça tem entendido em situações assim, Magali? Que quem decide os rumos do tratamento, as opções terapêuticas, é o médico. Porque é o médico que conhece todas aquelas particularidades daquele paciente. Sabe o que precisa, né? Se Exato. quer um tratamento eficaz tem à disposição, né, da tecnologia, né, mais avançada. E assim, o Superior Tribunal de Justiça, nossa corte máxima, que define essas causas, decide, que o STJ diz que a operadora de plano de saúde, ela pode limitar a doença ser coberta, mas jamais o tipo de procedimento de terapêutica. É verdade, nós vamos continuar com esse assunto. Olha, tá muito bom, tem muita coisa para falar ainda. Já, daqui um minutinho só. Fica aí, não sai não, tá? Já. Um local que proporciona bem-estar, qualidade de vida e beleza por meio de tratamentos estéticos faciais e corporais, assim é o Espaço Suzuki. Entre as técnicas utilizadas estão o Shiatsu, que possui grande potencial preventivo, pois equilibra o funcionamento dos órgãos, fortalecendo a pessoa como um todo. Tem a técnica Celutec, indicado para fibrose, drenagem linfática, bombeamento, manobras de relaxamento, gordura localizada, reflexologia e manipulação da coluna. É realizada ainda massagem nos pés e a técnica T-Body de drenagem japonesa, exclusiva do Espaço Suzuki, uma mistura de drenagem linfática com modeladora. E para cuidar do rosto, tem a técnica T-Skin, exclusiva para modelagem facial. Venha conhecer o Espaço Suzuki. Está localizado na Rua
Marcino dos Santos, número 245, na Chácara Cachoeira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entre em contato pelo telefone 67 98 163 8788. Olá, meus amigos! Na Dica Corpo em Forma de hoje, nós vamos estar falando sobre a radiofrequência, esse procedimento maravilhoso que tem excelentes resultados na celulite, gordura localizada e principalmente na flacidez. Vem comigo que eu vou estar mostrando um pouquinho desse procedimento na prática. A radiofrequência é um excelente tratamento estético para fazer na barriga e nos glúteos, porque ele auxilia a eliminar gordura localizada e ainda combate a flacidez, deixando a pele mais firme e durinha. Cada sessão dura cerca de 1 hora e os resultados são progressivos. Depois da última sessão, os resultados ainda podem ser percebidos por 6 meses. Esse tratamento é especialmente indicado para pessoas que estão muito perto do seu peso ideal, para aprimorar o contorno corporal tendo apenas gordura localizada. Sendo uma alternativa à cirurgia plástica, ou pode ser feita para melhorar os efeitos depois de ter realizado uma abdominoplastia, por exemplo. O equipamento de radiofrequência seguro e pode ser realizado com todas as pessoas com mais de 12 anos de idade. As ondas do equipamento chegam até nas células de gordura, localizadas por baixo da pele e por cima dos músculos. E com a elevação da temperatura dessa região para até 42 graus, essas células se rompem, eliminando a gordura que continha em seu interior. A gordura fica no espaço intersticial entre as outras células e, por isso, para que sejam realmente eliminadas do corpo definitivamente, deverão ser retiradas através da drenagem linfática ou massagem modeladora, ou através de exercício físico. A gordura pode ficar no espaço intersticial por até 4 horas. Por isso, logo após cada sessão de tratamento, a pessoa deve realizar um tratamento de drenagem linfática ou massagem modeladora no local que foi tratado, ou deverá praticar uma atividade física que seja capaz de queimar toda a gordura excedente. Esse tratamento não é indicado quando a pessoa está acima do peso ideal. Também não pode ser realizado quando a pessoa tem um implante metálico na região onde deverá ser tratada. Outras contraindicações incluem durante a gestação, em caso de hemofilia, em caso de febre, se houver alguma infecção no local de tratamento, se houver transtorno de sensibilidade e se a pessoa tiver um marca-passo, quando a pessoa toma algum remédio anticoagulante. Além de proporcionar a eliminação da gordura acumulada, a radiofrequência melhora a tonicidade da pele porque aumenta a produção de fibras de colágeno e elastinas, que dão sustentação à pele. Assim, a pessoa elimina a gordura e a pele continua firme, não havendo flacidez. Então, amigos, espero que tenham gostado da nossa Dica Corpo em Forma de hoje. Espero vocês no próximo programa. Esses convênios, nós sabemos que tem convênios coletivos e individuais. Tem os convênio familiar, tem individual e tem empresarial. Exato. São convênios que muitas vezes é importante para a empresa faz para os seus funcionários e tal. O funcionário aí já é uma política da empresa que vai cobrar do funcionário. Sim, Magali. Isso aí já não tem nada a ver com o convênio. Mas o convênio continua sendo o responsável de atender essas pessoas dentro das normas. Os planos individuais, de certa forma, eles acabam sendo mais favoráveis para o consumidor. Eu vou dizer por quê. Porque os planos, os reajustes das mensalidades, das parcelas, elas são regulamentadas pela ANS. Então a ANS fiscaliza. Ela coloca um limite máximo, tá, em que as operadoras podem reajustar os seus planos. E aí fica mais fácil, o consumidor fica muito mais seguro. Já nos planos coletivos, quem faz o reajuste são as operadoras de plano de saúde. E aí a ANS não tem esse controle. Mas isso, eu vou dizer, não dá uma carta de alforria, não dá liberdade total para as operadoras reajustarem também da forma como querem. Isso tem que ser dentro de um patamar razoável, não pode se dar de forma excessiva, abusiva, a ponto do consumidor sair daquela relação jurídica. Então, todos os princípios da informação que os planos devem prestar aos seus usuários, aos seus consumidores, informar se você tem alguma cláusula que restrinja algum procedimento nesse contrato, essa cláusula ela tem que estar em negrito,
Por quê? Para chamar a atenção do consumidor, para ele decidir se ele quer ou não contratar. Interessante, né? E a gente vê aí, não deixa de ser bons convênios, mas que tem que respeitar o consumidor. Sempre. E sempre. claro que se tem tanta demanda de procura e de reclamação é porque não estão respeitando. Sim, né? sim. Isso. E o Poder Judiciário, inclusive o STJ, tem fixado um valor por danos morais. O paciente, o usuário, que ele tem uma recusa injustificada do seu procedimento, do seu exame, que afinal de contas, quando você vai pedir a autorização, isso lhe é negado, você perde tempo do seu dia a dia, você passa por momentos difíceis, aquele vai e vem, isso deixa a pessoa bastante sensibilizada. E sem falar que a pessoa já está sensibilizada pela doença, que é muito difícil. Então, isso causa um prejuízo emocional, psíquico muito grande, que deve ser ali compensado com o Instituto do Dano Moral. E a ANS, muitas vezes, às vezes ela falha também no seu dever de fiscalização, mas ela também atua, muitas vezes, de forma competente, de forma acolhedora, em prol desse consumidor de serviços. Então, se você tem alguma queixa a fazer da sua operadora, denuncie na Agência Nacional. Porque se tiver alguma prática abusiva, o que a ANS faz? A ANS multa. E aí, antes de entrar na justiça, é até bom fazer essa denúncia na ANS, tá? Para que a operadora muitas vezes se comova e tenha o medo, o temor de ser penalizado com essa multa e aí atenda o direito do usuário. Por que pessoas depois de 59 anos já começam a ter um reajuste dobrado? Então, a partir de 2004, com o advento do Estatuto do Idoso, as operadoras de plano de saúde não podem mais aumentar as mensalidades depois dos 60 anos de idade. Então, as operadoras elas podem fazer o reajuste até os 59 anos de idade. Mas o que acontece? Com uma forma de burlar tudo isso, de burlar, eles já dobram no final. Com 57, 58 anos, às vezes o aumento é de 500%. E o que eu quero dizer também, eu quero deixar bem claro aqui, Magali, que o consumidor, às vezes, ele vai fazer esse pedido, né? Ele tem essa negativa e muitas vezes ele não vai atrás dos seus direitos, como direito mesmo de cidadão. Por quê? Às vezes ele desiste, porque ele precisa logo daquele tratamento, então ele faz pela via particular e paga do seu próprio bolso. Ou mesmo acha que não tem direito, se conforma com aquilo que a operadora falou. E as operadoras, em razão disso, em razão de o consumidor não ir atrás dos seus direitos, ela acaba tomando essas medidas aí, colocando no custo-benefício e agindo de forma ilegal. Se de repente alguém precisa de uma internação, para você ficar no hospital, ficar com acomodação melhor, ficar mais confortável, é uma fortuna, é mais que um hotel 5 e 6 estrelas. Não, as UTIs, uma diária na UTI, acho que ultrapassa 10 mil reais. Então, se a pessoa tem um convênio, ela tem aquilo ali, então para isso ela paga. Ela tem respaldado, e o convênio não pode colocar tudo isso nas costas do consumidor. Claro que não. Porque os jovens, eles pagam e geralmente não usam o plano. Quase não usam. Não usam, então acaba tendo esse equilíbrio. Mas não vê faz os que sentido. não usam, né? Os que não usam, que acaba dando esse ajuste, esse equilíbrio. E a situação da carência? A carência, a regra é simples, Magali. A gente tem um prazo de carência, ou seja, o consumidor, dentro daquele período, não pode usar o plano. Ele contrata, mas não pode usar. Para urgência e emergência, você que foi acidentado, você que tem que fazer uma cirurgia de emergência, esse prazo é apenas de 24 horas, tá? Agora, para os procedimentos comuns, para as consultas, para cirurgias eletivas, é de 180 dias esse prazo. Parto, 300 dias. E para as doenças pré-existentes, que são aquelas doenças que você tem conhecimento no momento que você contratou o plano, o prazo de carência aí a gente tem 2 anos. Nossa, parto quase 300 dias é quase um ano. É quase um ano. A pessoa não pode descobriu que está grávida e fazer o plano, que não vai adiantar. Por isso que tem que se programar antes, fazer o planejamento familiar. Mas se a gestante ganhar esse bebê prematuramente, ela tem direito, porque aí já entra nessa situação de urgência e emergência. Olha só. E aí o plano não pode dar um jeito de chegar antes, o acesso.
Mas é porque a pessoa às vezes não liga, de repente tô grávida, vou fazer um plano de saúde. Tem que se programar. A gente tem que já sempre pensar, antever o futuro e tomar todas as precauções necessárias para a gente ter uma segurança em relação à nossa saúde maior. É verdade. A questão do descredenciamento também, toda vez que a operadora de plano de saúde for descredenciar um médico, ou mesmo um hospital ou um laboratório, esse plano deve notificar o usuário, o consumidor. Mas não fazem isso, não. Olha, mas se não notificar, o plano depois é obrigado a cobrir de forma particular. Olha, aquele médico que ele já estava acostumado, aquele hospital que ele gostava. Porque às vezes tem médico mesmo, que a pessoa está acostumada, de repente sai da Unimed. Você não fica sabendo se vai marcar consulta, não, agora é só particular. É a mesma coisa também nos contratos coletivos. O que acontece? Como a operadora pode rescindir unilateralmente, sem nenhum motivo maior, quer dizer, aí o cidadão, o usuário, ele fica prejudicado. Sim. Dessa situação. Mas esse poder que as operadoras têm de rescindir o contrato unilateralmente também tem algumas limitações. Vamos supor, um paciente que esteja em tratamento de câncer. Vamos deixar para falar no outro bloco? Vamos. Porque isso é muito importante. Muito importante. A gente está tendo a incidência de câncer muito grande e muitas reclamações, hein? Infelizmente, né? Mas já, é só um tempinho da gente tomar uma água aqui e já voltamos. Um local que proporciona bem-estar, qualidade de vida e beleza por meio de tratamentos estéticos faciais e corporais, assim é o Espaço Suzuki. Entre as técnicas utilizadas estão o Shiatsu, que possui grande potencial preventivo, pois equilibra o funcionamento dos órgãos, fortalecendo a pessoa como um todo. Tem a técnica Celutec, indicado para fibrose, drenagem linfática, bombeamento, manobras de relaxamento, gordura localizada, reflexologia e manipulação da coluna. É realizada ainda massagem nos pés e a técnica T-Body de drenagem japonesa, exclusiva do Espaço Suzuki, uma mistura de drenagem linfática com modeladora. E para cuidar do rosto, tem a técnica T-Skin, exclusiva para modelagem facial. Venha conhecer o Espaço Suzuki. Está localizado na Rua Marcino dos Santos, número 245, na Chácara Cachoeira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entre em contato pelo telefone 67 98 163 8788. Olá, meus amigos! Na Dica Corpo e Forma de hoje, nós vamos estar falando sobre a radiofrequência. Esse procedimento maravilhoso que tem excelentes resultados na celulite, gordura localizada e principalmente na flacidez. Vem comigo que eu vou estar mostrando um pouquinho desse procedimento na prática. A radiofrequência é um excelente tratamento estético para fazer na barriga e nos glúteos, porque ele auxilia a eliminar gordura localizada e ainda combate a flacidez, deixando a pele mais firme e durinha. Cada sessão dura cerca de 1 hora e os resultados são progressivos. Depois da última sessão, os resultados ainda podem ser percebidos por 6 meses. Esse tratamento é especialmente indicado para pessoas que estão muito perto do seu peso ideal, para aprimorar o contorno corporal tendo apenas gordura localizada. Sendo uma alternativa à cirurgia plástica, ou pode ser feita para melhorar os efeitos depois de ter realizado uma abdominoplastia, por exemplo. O equipamento de radiofrequência é seguro e pode ser realizado com todas as pessoas com mais de 12 anos de idade. As ondas do equipamento chegam até nas células de gordura, localizadas por baixo da pele e por cima dos músculos. E com a elevação da temperatura dessa região para até 42 graus, essas células se rompem, eliminando a gordura que continha em seu interior. A gordura fica no espaço intersticial entre as outras células e, por isso, para que sejam realmente eliminadas do corpo definitivamente, deverão ser retiradas através da drenagem linfática ou massagem modeladora, ou através de exercício físico. A gordura pode ficar no espaço intersticial por até 4 horas. Por isso, logo após cada sessão de tratamento, a pessoa deve realizar um tratamento de drenagem linfática ou massagem modeladora no local que foi tratado, ou deverá praticar uma atividade física que seja capaz de queimar toda a gordura excedente. Esse tratamento não é indicado quando a pessoa está acima do peso ideal.
Também não pode ser realizado quando a pessoa tem um implante metálico na região onde deverá ser tratada. Outras contraindicações incluem durante a gestação, em caso de hemofilia, em caso de febre, se houver alguma infecção no local de tratamento, se houver transtorno de sensibilidade e se a pessoa tiver um marca-passo, quando a pessoa toma algum remédio anticoagulante. Além de proporcionar a eliminação da gordura acumulada, a radiofrequência melhora a tonicidade da pele porque aumenta a produção de fibras de colágeno e elastinas, que dão sustentação à pele. Assim, a pessoa elimina a gordura e a pele continua firme, não havendo flacidez. Então, amigos, espero que tenham gostado da nossa dica Corpo em Forma de hoje. Espero vocês no próximo programa. Sobre pessoas que de repente ficam enfermas, né? Um câncer. E vamos falar sobre reparação também em algumas cirurgias, né? Que precisa ser feita em alguns tratamentos. Exatamente. Você estava assim, falando do câncer. Nos planos individuais, qual que é a regra, Magali? Eles só podem expulsar o usuário do plano, tá? Se houver inadimplência, tá? Se houver inadimplência e naqueles casos em que o usuário fique comprovado uma fraude por parte do usuário. Então, no momento dele preencher ali aquele formulário do plano, ele oculta alguma doença pré-existente que ele sabia, isso seria um caso de fraude. Nos contratos coletivos, eu posso excluir o usuário sem qualquer motivo, bastando que eu notifique ele antes, dizendo que ele vai ser excluído desse contrato. Mas o que o STJ tem entendido? Por exemplo, como a gente estava falando, os casos de câncer, das doenças graves que os pacientes têm, uma pessoa que está se tratando, de repente ela recebe uma cartinha da sua operadora dizendo que ela não vai poder mais usar aquele plano, que ela está excluída daquele plano. Aí não pode. Nesses casos não. O STJ tem assegurado, em razão do direito à vida, do direito à saúde, tá? E até, como eu falei aqui várias vezes, para que seja cumprida a finalidade social daquele contrato, que é justamente assegurar a saúde daquela pessoa, as necessidades que ela está passando, e até em razão da dignidade da pessoa humana. Uma pessoa que está enfrentando um tratamento daquele, em um hospital particular, como que ela vai repentinamente para o SUS? É uma situação complicadíssima. É verdade. Tem certos cânceres que a pessoa tem que tratar rápido, né, com a quimio, para poder fazer a cirurgia. E fazendo um gancho para fazer. Exatamente. E fazendo um gancho aqui, a gente está falando de plano de saúde, mas o Estado também é obrigado a custear essa assistência adequada. Tem obrigação, sim. Então, se você tem uma doença, você tem um câncer, você está com dificuldade de marcar um especialista, você pode procurar a Defensoria Pública ou procurar um advogado para te amparar nessas situações. Verificar quais são os seus direitos e o que você precisa fazer. Tá? Cirurgias, as pessoas morrem. Se a cirurgia não for de urgência e emergência, como uma apendicite, tem que ser muito rápido. Exatamente, ela morre. Ela morre. É verdade, olha, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de vida, né? É o maior bem que a gente tem. Falando de vida, e aqui nós estamos falando de mais vida, importante. Né? Humanizar, acho que humanização é aí o pilar de tudo. Você atender bem, você não só atender com as melhores técnicas, com os melhores equipamentos, com tudo, mas você humanizar, olhar no olho do seu paciente, pegar na mão, isso é muito importante. Isso faz a diferença, dá atenção, olha, vamos marcar essa consulta, dar uma satisfação, ligar para aquela pessoa, orientar, informar, isso tudo, olha, faz a diferença. Dá mais confiança para a pessoa. É uma relação muito, muito bonita. E falando aqui em convênios, tudo, nós tivemos aí uma melhora na lei há uns anos atrás. Na lei do consumidor para convênio de saúde, não é? Sim. É a lei 9656, a lei que regula os planos de saúde. Melhorou, né? É uma relação que hoje está regulamentada. Então, por exemplo, tem o rol da ANS, que são os procedimentos mínimos obrigatórios que as operadoras devem entregar, fornecer para o seu usuário. Existem inúmeras resoluções, leis, as multas, hoje você tem um acesso muito grande à ANS, você pode reclamar, fora os PROCONs que existem. Fora os PROCONs. Você pode reclamar, hoje você tem o Google também, que você pode tirar suas dúvidas. Por causa disso aumentaram os processos?
de lá para cá? Na medida em que a informação ela cresce, chega ao consumidor, o número de ações também cresce. Tá? Houve um aumento aí, em 6 anos de 600% do número de ações contra os planos de saúde. É um número bastante expressivo, mas eu vou dizer que ainda é pequeno perto dos problemas que tem, perto das arbitrariedades que existem ainda. E que as pessoas, como eu disse aqui no início, não procuram, porque se conformam, se acomodam, acham que não tem direito. Mas tem, a pessoa tem que ir atrás pelo menos para saber se tem direito. É muito triste quando você nega, sabe, um tratamento para um idoso. Você nega para o idoso aquele acesso à saúde. O idoso às vezes vai procurar um plano, o plano barra a entrada dele. Porque ele tem mais idade, porque ele vai usar mais, ele vai ser mais dispendioso para o plano. É a previsão, mas às vezes nem vai, né? Sim, mas não pode barrar. Previsão não né? pode. Não pode barrar o acesso. Tá? Se a operadora oferece um produto, ela tem que acolher todos que ali procuram. Se eles pagarem, exatamente, independentemente da idade. Isso é discriminação. É passível de punição por danos morais até. Olha só. É bom informar isso, hein? Você aí que tem uma idade mais ou menos, falar, não quiseram por causa da minha idade, já sabe. Não pode, dá até danos morais, né? Nós queremos informar bem os nossos amigos e amigas telespectadores, né? Claro. Seus direitos. O aposentado, quando ele se aposenta, você sabia, Maria, que ele pode continuar no plano de saúde que ele tinha com a empresa? Mesmo que ele perca o vínculo com a empresa, ele pode continuar. Olha só, isso eu não sabia. É importante, porque ele já está acostumado com aqueles tipos de cobertura, com os hospitais credenciados, com seu médico. E aí é importante que ele continue. Ele pode, desde que ele manifeste o seu desejo de continuar. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Claro. E aí tem algumas regras também para ver se eles têm ou não o direito de continuar no plano que ele mantinha com a empresa. Que é o seguinte, ele tem que contribuir junto com o empregador. Então, se ele não contribuir em nada, se o empregador pagava integralmente aquela mensalidade, aí ele não tem direito. Então, se ele estava contribuindo, se descontava um pouco dele. Sim, descontava um pouco. Né? Eles dividiam ali o pagamento da mensalidade. Quando ele divide, ele tem direito. Como é a Previdência. Como é a Previdência. E aí, assim, se ele contribuiu naquela empresa com as mensalidades do plano por mais de 10 anos, ele pode ficar no plano vitaliciamente da empresa. Até o fim de seus dias ele pode continuar. Importante isso, importante saber isso. Nós já estamos avisando ali que nosso tempo já acabou, né? Mas que pena que tem muita coisa ainda para falar aqui, ó, e não houve tempo, né? Muito obrigada, viu? Agradeço demais, Magali, foi uma delícia esse bate-papo. E eu quero mais uma vez te parabenizar pela iniciativa de trazer essa pauta para o seu programa, justamente aí no mês do consumidor, para a gente fechar com chave de ouro, ter mais reflexão e ir atrás dos nossos direitos. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, viu? E muito bom mesmo. Eu quero agradecer você também, que esteve aí sentadinho, nos assistindo, que você aprendeu, passa adiante para as pessoas. Eu vi lá no programa da Magali Picarelli, tirando dúvidas, né? A doutora Giovana Trade Cavalcante nos orientou, né? Tirou muitas dúvidas aqui, pode vir outra vez com outras perguntas, é só você mandar para nós. Falou, eu tenho dúvidas sobre esse assunto, tem um telefone aí no seu vídeo, manda as perguntas para nós, tá bom? Nós vamos tirando suas dúvidas. Que você tenha aí um final de semana maravilhoso com a tua família, que a paz do nosso Jesus Cristo esteja no seu lar. Até lá!